se você é médico veterinário ou estudante de medicina veterinária e tem interesse pelas carreiras e pelas áreas de atuação do médico veterinário, esse é o seu podcast. Hoje nós vamos começar uma série de entrevistas, de 8 entrevistas, onde a gente vai trazer palestrantes e convidados da área da medicina veterinária que atuam no mercado de trabalho para conversar um pouco, falar um pouco sobre as dificuldades, né, os desafios que a carreira traz. Ao meu lado aqui eu tenho a médica veterinária Silvia Fraga, ela vai estar como co-host aqui comigo nessa entrevista, e a nossa convidada de hoje é a professora Aline Ambrogi. A professora Aline Ambrogi, ela tem especialização na área de clínica e cirurgia. Aline, eu começo passando a bola para você, fale um pouco sobre você, quem é a Aline Ambrogi? Oi pessoal, eu sou a Aline Ambrogi, eu sou professora universitária e médica veterinária. Eu atuo na área de pequenos animais. Mas eu tenho uma paixão por todas as áreas, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Como que a profissão me deu esse presente de trabalhar hoje, atuar na área de pequenos animais. Não foi a minha primeira ideia quando eu estava na faculdade, então eu quero contar para vocês como foi essa trajetória. Tá certo, Aline. Eu queria começar entendendo um pouco como que todo esse processo, esse interesse pela medicina veterinária apareceu. Bom, eu acho que, como todo mundo, é o sonho de criança. Acho que muitas crianças pensam em trabalhar com bichinhos, né? Mas eu tive uma coisa especial, que foi o meu pai. O meu pai é veterinário, então eu cresci dentro de uma clínica, nos atendimentos. Eu tenho uma família de veterinários, na verdade. Eu tenho tio veterinário e foi assim que começou todo esse encantamento. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então eu consegui realizar o meu sonho de infância. Eu sou muito grata. Entendi. Eu queria também aqui colocar esse ponto, que eu e a Aline, a gente é formado na mesma turma, né? Nós formamos juntos e a gente fez mestrado no mesmo período na Universidade de São Paulo. Depois a gente começou a dar aula juntos também para a graduação, para medicina veterinária. Eu queria entender um pouco também o mercado, em qual área que você está trabalhando, né? Que segmento que você está atuando, e principalmente os desafios, né? Os pontos mais importantes que você coloca, lembrando que o nosso olhar aqui é para o aluno que é estudante de medicina veterinária ou que está indo para o mercado de trabalho e que tem um pouco de dificuldade, né? Do que caminho seguir, para onde seguir, ou quais os cuidados que ele tem que ter nesse começo, né? Eu acho que a primeira coisa que você comentou da gente ter estudado junto é tão importante, porque a gente pensa assim, nossa, eu tenho que ser muito inteligente, ser o melhor, tirar a melhor nota, ter toda a técnica aprendida corretamente, isso é muito importante, mas uma coisa mais importante é a parte social, são as amizades que a gente faz, o networking, que é tão importante na veterinária, né? Então, hoje eu tenho grandes amigos que trabalham comigo, que estão comigo desde o início. Então, esse trabalhar junto, crescer junto, é tão importante. Eu sempre falo isso para os alunos. Participem de grupos de estudo, de palestras, organização de eventos, vão a congressos, simpósios, porque você conhecer pessoas é tão importante quanto uma nota alta. Não é verdade? Eu acho que uma coisa que vem sendo falado muito é sobre saúde mental, mas a gente não pode esquecer também da saúde social. Né? Que é exatamente isso, é o aluno que ainda está na graduação, participar de projetos, né, projetos sociais, projetos de extensão, participar de grupos de estudo, né, isso é importante. E quando a gente está estudando, a gente acha que o amigo do lado não vai te encontrar no futuro, né? Isso que é legal, vocês são um exemplo disso, exatamente, né? Estudaram juntos e hoje estão aqui juntos. Conta um pouco para nós como que você faz isso com seus alunos, né? Nos projetos, como que é isso? Olha, eu tenho como prioridade a parte social, sabe? Isso é muito intenso na minha vida. Então, eu estimulo demais os alunos a terem essa vertente social. Eu digo para eles que é importantíssimo o veterinário ter esse olhar, principalmente na área de pequenos. O que você pode fazer para melhorar a sociedade? Então, atuar em campanhas de castração, ajudar a prefeitura na vacinação dos animais contra a raiva, até levar os animais num asilo, numa escola, fazer essa educação sobre a importância da medicina veterinária como saúde única, que o veterinário é importante nos alimentos, na fiscalização de tudo isso, que é essa parte, né? Então, eu acho muito importante a gente
é ter essa pegada social e passar isso para os alunos, para as pessoas que estão começando. Às vezes elas não têm noção do tanto que isso é importante na carreira, né? A gente escuta muito o aluno entrando na medicina veterinária falando, eu escolhi a veterinária porque eu quero trabalhar com bicho. Eu não gosto de trabalhar com gente. Então, é completamente o contrário. Hoje a gente só lida com pessoas, né? Você vai lidar com o tutor, né? Você vai lidar com o seu superior na empresa, na indústria, na clínica, né? Exatamente. Então isso é muito importante, as pessoas, né? Saber lidar com pessoas. Eu falo sempre, veterinário tem que gostar de gente. A gente precisa conversar com a tutora que é idosa e ela quer orientações sobre o cachorrinho que dorme com ela na cama. Tem uma parte emocional muito envolvida. A gente sabe que hoje os animais têm isso, né? De ajudar a pessoa a passar por uma depressão, por um momento difícil. Então, ter essa delicadeza, isso é tão importante e eu acho que vocês vão concordar comigo. O mercado de trabalho traz pra gente, talvez uma pessoa muito boa tecnicamente, mas a parte social dela não é tão boa. Exatamente. E ela perde a sua vaga por conta disso. Então, a parte de saber se comunicar, saber lidar, trabalhar em grupo é muito importante. Até mesmo a Aline, a gente já participou muito de processo seletivo dentro das faculdades, né? Faculdade, universidade, e a gente percebe nas bancas, quando a gente vai conversar, seja para residente, seja para professor mesmo, a gente percebe que esse ponto é um ponto que não é trabalhado, é uma habilidade que não é desenvolvida, e essa pessoa, é uma carência que essa pessoa tem. E assim, em algum momento da vida dela, ela vai ter que encarar isso daí, e ela vai ter que entender como se relacionar com as pessoas, porque a conta vai chegar em algum momento. Um aluno que pensa em fazer uma residência, que vai ser numa universidade. Ele vai trabalhar com pessoas que estão chegando e que estão saindo. Os alunos que estão chegando, eles são muito crus. Eles precisam aprender o beabá, o zero. E talvez esse profissional não tem uma paciência de acolhimento, que é a mesma paciência de receber o tutor com o seu animal doentinho, né? Então, essa comunicação, saber se comunicar, saber acolher, o acolhimento é muito importante. Então, se você tem essa parte que precisa ser melhorada, tem que pensar bem nisso na hora de uma entrevista e na hora de escolher mesmo o que vai fazer, né, na profissão. Porque se for querer seguir a área acadêmica, fazer uma residência numa universidade, vai ter que ter paciência e responder perguntas básicas e ser bastante acolhedor. Isso é um ponto que eu sempre converso também com a Aline. Porque às vezes a gente vê dentro de universidades, de faculdades, o aluno ele entra para fazer a residência, mas ele não sabe se relacionar com pessoas. Então, infelizmente, esse não é o perfil que a gente quer, né? A gente quer uma pessoa que consiga se comunicar com as outras pessoas, né? Isso é muito importante. Então, não é somente ser bom nos livros, né? O cara só ter o conhecimento. Se ele não souber aplicar esse conhecimento não serve basicamente de nada, né? Não adianta nada. Não vai adiantar nada, né? Sem contar também que a gente está indo cada vez mais para um mercado que é multiprofissional, né? Por exemplo, esse aluno aí que vai fazer um mestrado, vai seguir a carreira acadêmica, ou que vai para o mercado de trabalho mesmo, vai atuar em alguma empresa, em vários segmentos, ele vai trabalhar com pessoas que não são médicos veterinários, sei lá, é farmacêutico, é biomédico, é médico, né? Voltando nesse ponto aí da saúde única, isso acontece muito, que é o princípio da saúde única, né? É unir todas as profissões para um bem comum, né? A saúde animal, a saúde humana e ambiental. Então, é multiprofissional, são vários profissionais juntos trabalhando em prol, né, de uma questão. É a parte linda da veterinária. Vou trabalhar com pequenos, eu não tenho que saber de saúde única. Como não? Se a gente vai ter que orientar sobre raiva, sobre todas as zoonoses, sobre parasitas intestinais, giardia, enfim. A gente precisa ter esse olhar mesmo multiprofissional. E assim, até mesmo por um tempo eu tô apesar de ser professor médico veterinário, eu atuo muito na gestão da medicina veterinária, como educação, né? E toda vez que aparece algum projeto que
tem um viés social, o primeiro nome que vem na minha cabeça é a Aline. Né? Então, quando eu penso em gestão, é você. Olha, a gente nunca imaginou que fosse, por exemplo, ter que trabalhar com gestão e administração como você. E eu nunca imaginei ter que trabalhar com educação e pedagogia, que é uma área que eu amo agora. Então, assim, a gente tem que ter a mente aberta, porque a veterinária, ela surpreende e leva a gente para lugares nunca imaginados. Exatamente. Que eu acho que pode ter acontecido com você também, né? Aconteceu comigo. Aline, e como que você lida com essa amplitude de alunos? Hoje, a faculdade, vocês estão mais ali, tem diversos tipos de aluno, né? E como que é lidar, você profissional, com isso, e encaixar, dar atenção para cada tipo de aluno, porque você também está em vários anos da faculdade, você sente essa diferença com o passar dos anos, dos alunos? Como que é isso? Eu sinto muito essa diferença, eu converso isso com os alunos, porque eu tenho um detalhe que eu dou aula pro primeiro ano, que é para quem tá começando e tá super animado, e eu dou aula pro último ano, que é um ano que tá muito preocupado. Então eu tenho que ter perfil completamente diferente. Olhar acolhedor nos dois momentos. De incentivar aulas lúdicas e agitadas, animadas no início e acalmar o coração dos que estão saindo, porque é uma profissão que tem um mercado de trabalho rigoroso, né? Sim. Fica todo mundo com muito medo do que vai acontecer, mas a dica que eu dou é o seguinte: se você gosta do que você faz e você corre atrás do seu sonho, não tem como dar errado. É só esperar que as coisas acontecem. Precisa de esforço e não pode desistir. Exatamente. E tem muita questão de eles começarem na veterinária pensando em uma coisa. Eu vou dar meu exemplo. Eu gostava de pequenos. E agora eu tô em outra área, em inspeção. E na faculdade a gente vai mudando isso. Como que tá essa juventude aí? Eles estão mudando? Qual é a mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. Aí eu senti a mesma coisa, porque a minha família é uma família do sul de Minas, que é voltada para economia leiteira. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com bovinos leiteiros, e olha onde eu tô. Eu sou professora de pequenos animais. Então, muda mesmo. Isso é uma das dicas que a gente dá e orienta. Não deixem as oportunidades passarem, porque às vezes você foca em uma coisa e lá quando você se forma, o que aparece é outra totalmente diferente. Então, a melhor dica é você fazer estágio em várias áreas, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu não vou naquela aula porque eu acho que eu não vou gostar muito, mas às vezes lá vai ter uma informação que vai ser a chave para o emprego, para uma vaga, e vai ser o seu diferencial, né? Tá, excelente. Eu acho que um outro ponto também, né, puxando isso aí, quando o aluno está na graduação, que ele está fazendo a faculdade, às vezes o professor pergunta: alguém quer fazer, alguém quer praticar? O aluno fica com vergonha, mas ali ele está perdendo um momento sagrado para estar ali dentro. A característica que a gente precisa pedir para esse aluno é a proatividade. Exatamente. Mesmo que não seja uma área que você gosta muito, você tem que viver aquilo, porque é o que eu falei, a gente nunca sabe, né? As oportunidades são inúmeras, porque a medicina veterinária é muito ampla. Aqui, por exemplo, nessa mesa, a gente tem patologia, inspeção, clínica de pequenos, e inúmeras outras. Então, eu posso pensar que eu vou trabalhar com clínica de pequenos e entrar para a área comercial. Então, não tem como saber, né? É muita coisa que pode acontecer. Exatamente. E passar tão rápido, né? Quando vê, você já tá no final, né? O próprio conselho, né, de medicina veterinária, eu acho que ele coloca em torno de 80 áreas de atuação. Né? E o aluno, ele não tem esse olhar. Ele acha só que as áreas principais, né? Pequenos, grandes, silvestres, inspeção. Mas tem mais de 80 áreas de atuação. Então, são muitas áreas, e é isso. A maioria aí são áreas multiprofissionais, né? O que a gente também precisa comentar, de muitas pessoas falarem: você vai fazer veterinária, tá sobrecarregado, tem muitas faculdades. Mas num país como o nosso, com tantas oportunidades, gente, não tem como falar que não é possível. É possível sim, a gente pode ser feliz na veterinária. Eu tenho certeza que nessa mesa de 3 profissionais, todos estão muito felizes de onde chegaram, né? Sim. Então, não é um caso perdido, somos exemplos disso, né? Exatamente. Eu queria puxar um pouco sobre essa questão da residência e do aprimoramento, né? Que os alunos, esses alunos de último ano, eles trazem essas dúvidas, né? Para mim, eu tenho certeza que levam para você também.
perguntando, eu sigo residência, aprimoramento, a diferença entre eles, vou fazer mestrado ou doutorado, né? Entender que existe uma diferença aí, que se você segue pelo estrito sensu, né, que é para fazer mestrado, doutorado, ou se você vai seguir lato sensu, que são as especializações. Queria que você falasse um pouquinho sobre começando pela residência. Sim, eu acho que quando você se interessa por uma vaga em uma universidade, uma instituição, você tem que entender qual que é o programa que ele te oferece, né? Para você não ficar decepcionado depois. Exatamente. Porque muitos alunos acham que tudo é residência. E as residências a gente sabe que tem só em algumas instituições específicas. Principalmente as públicas, né? Que levam um título de residência. Isso. E tem os aprimoramentos, né? Nas faculdades mais... As particulares, basicamente, oferecem um aprimoramento. A prova muda um pouco, né? Sendo que a residência, ela é um pouquinho mais difícil, ela aprofunda mais quando ela exige do aluno, mas as duas, elas têm a parte teórica e a parte prática. E a dica que eu dou é você estudar pelas provas anteriores que aquele lugar já deu, porque ela não vai mudar muito, muita né? Coisa. Então, o estilo, né? O modelo. Então, Tá. eu quero prestar residência na faculdade X. Pegue as provas anteriores e treine pelas provas. Converse com as pessoas que passaram. Eu acho que isso é fundamental. Conversar com pessoas que já estão no programa ou que passaram por esse programa. Como que elas passaram, o que elas fizeram, pegue dicas. E outra coisa, faça estágio lá, para conhecer as pessoas. Porque isso de na novo, veterinária... Né? A gente tá voltando no assunto de conhecer, de conversar no network. Né? Exatamente. A gente conhecer quem trabalha lá, quem é o orientador, quem que é o professor, qual que é a linha de pesquisa dele, será que isso faz sentido para mim? Então essas são as dicas, acho que mais importantes. E assim, eu sou obrigado a ser sincero aqui, se a pessoa que tá querendo fazer aprimoramento, residência, não gosta de estudar, ou que não tem um perfil acadêmico, não é aquele local, não é para esse caminho que a pessoa deve seguir. Essa pessoa ela vai entrar nesse processo e ela não vai conseguir se adaptar nesse sistema. Tem que ser uma pessoa que gosta de estudar e que principalmente tem que estar atento que vai ter aluno te rodeando o tempo todo. Ela tem que ter a paciência de ensinar, né? Senão talvez não seja esse o lugar. Exatamente. Existem outros locais que esse perfil encaixa melhor. A gente tá falando aqui, não é, não entre nessa área, mas é o perfil. Tem que escolher uma área que você tenha um perfil. Né? Porque senão você vai bater muito cabeça ali até conseguir engrenar. Quem sabe fazer uma especialização na área, né? Escolher uma especialidade e focar naquela especialidade. Mas realmente, quem quer prestar residência e aprimoramento tem que entender que tem uma parte acadêmica e educacional envolvida, né? Sim, exatamente. E que vai ter aluno te perguntando o tempo todo. A mesma coisa, te questionando se o que você está fazendo é correto. E é natural que seja, porque na percepção desse aluno ele está aprendendo. Ele quer mesmo que você entenda, ele não tá te afrontando, né? Ele tá querendo que você explique, ensina. Isso mesmo, né? Tem que ter um perfil de professor desde o início. Agora, se quiser seguir para a especialização, a gente já tá pensando que é uma pessoa que tem um perfil mais já para atuar no mercado de trabalho. Mais prático. Né? E tem aquela questão também de especialista e especializado, né? Que entra sempre em... E tem que pensar que para você se intitular especialista, você muitas vezes tem que prestar uma prova, passar... De uma sociedade. Para falar, eu sou ortopedista, eu sou dermatologista. Então, você tem que prestar uma prova e passar dessa sociedade de dermatologia veterinária. Senão, a gente não pode usar isso, né? Senão você é só um especializado. Fez a especialização. Né? Para usar o termo, você tem que obrigatoriamente fazer essas provas. Isso mesmo. E aí, a gente tem também o caminho de quem escolhe realmente o mundo acadêmico de seguir mestrado e doutorado, né? Aí o buraco é mais embaixo. Aí mudou um pouquinho. Sim, porque, vou falar a verdade, pode ser uma decepção, porque às vezes a pessoa acha que vai ter muito prática, né? Muita prática na área acadêmica, e quando você vai entrar no mestrado, no doutorado, você vê que você fica o tempo todo estudando, escrevendo, fazendo os artigos. E então tem que ter esse perfil. Você tem que gostar de estudar, tem que ter esse perfil de cientista, né? Da escrita, da leitura. Porque se não tiver isso, acaba ficando um pouco decepcionado. E eu acho que vale a mesma questão da residência do aprimoramento. Converse com pessoas que já fazem ou já passaram por aquele programa de mestrado ou doutorado, né? Para entender o perfil, entender linha de pesquisa, conhecer um pouco os pesquisadores,
né? Porque ali também tem uma questão de relação entre pessoas. Você precisa conhecer as pessoas que você vai trabalhar. E é muito né? tempo, né? Você vai ficar muito tempo naquele local. Exatamente. Você tem que cumprir regras, né? Você tem que entregar nos prazos estipulados. Né? Uma coisa importante é isso, a pessoa tem que entregar na data certa, não tem desculpa, sabe? Então, são detalhes que a gente precisa ficar atento. Será que eu sou assim? Será que eu cumpro horários? Eu cumpro regras? Eu consigo respeitar uma hierarquia? Quem é acima de mim? Isso é tão importante, né? Hoje em dia, mas... E aí você já entrou no próximo ponto que eu quero falar, que é como se portar, né? Que a gente fala muito isso, né? Como que esse aluno que tá vendo a chegada aí do 5º semestre, tá terminando, vou formar, como que eu vou para esse mercado de trabalho? Como eu devo me portar, né? E aí, quando eu devo me portar, eu tô falando em tudo. Como eu devo me portar num programa de mestrado, doutorado, num programa de residência ou aprimoramento, ou se eu vou atuar mesmo no mercado de trabalho, já vou cair para o mercado de trabalho. O que o mercado está procurando, né? Que perfil a gente está querendo? Quais habilidades essa pessoa tem que ter? Na minha opinião, 2 bases muito fortes. Proatividade. A pessoa não pode ficar parada esperando alguém pedir. Não tem nada para fazer hoje, tá parado. Vou limpar o local. Vou organizar a papelada. Não ficar no celular, perdendo muito tempo em rede social. Isso é um problema, eu acho que mundial, né? Mas a gente tem que se policiar. E outra coisa é ética, né? A ética na profissão, será que a minha conduta é correta? Respeitar quem está acima de mim. Então, eu acho que são as 2 bases maiores. Mas a gente não pode deixar de falar das competências humanísticas, né? Que a gente está discutindo desde o começo. A parte prática é muito importante, teórica é muito importante. Mas você tem essa delicadeza, você é amoroso, você sabe trabalhar em grupo, você tem paciência... você consegue conversar com todos os tipos de pessoas, com todas as classes sociais, você tem uma boa comunicação. Eu acho que isso é tão importante quanto a técnica. A linguagem muda, né? A qual linguagem eu vou usar para aquela pessoa, para que ela me entenda, né? Um tutor vai ser de uma forma... Com o seu superior é de outra forma, com o seu amigo de trabalho é outra forma. E você tem que saber diferenciar. E até os tutores, às vezes é uma senhorinha, às vezes é um médico, que às vezes é da área que você está trabalhando também. Então, ele vai discutir coisas mais profundas com você. Então, a gente vai ter que saber lidar em todas essas situações, né? Tem uma particularidade que a medicina veterinária tem, que até o MEC aponta que a gente fica no meio do caminho, né? A gente é saúde ou a gente é agrária? Então, e tem sempre uma discussão muito grande forte, em relação a isso. A medicina veterinária é o quê? É saúde ou é agrária? A gente sabe que a gente está realmente no meio. É um pouco de cada. O perfil muda, né? O perfil, principalmente quando a gente olha, né, para a área de pequenos, a clínica de pequenos, é uma linguagem, é um olhar... Quando a gente pensa em grandes animais, produção, produção é um diferente. E a gente consegue, e a gente consegue ver o perfil do aluno na sala de aula, né? Com certeza. A gente consegue já ver, eu até dou umas dicas. Você tem certeza que você não é de pequenos? Não! Alguns me ouvem, outros não. Sim. Mas a gente consegue ver pelo comportamento, pelas coisas que gosta, pelas facilidades, se um aluno vai para uma área ou para outra. Exatamente. Eu queria voltar um pouco naquela questão dos projetos sociais, né? Eu acho que o Bruno tem algumas imagens de quando você foi na tragédia no Rio Grande do Sul, né? Das enchentes lá, que foi um projeto muito legal, né? Então, assim, olá, Aline. A Aline participando, atuando, né? Conta um pouquinho para nós, Aline, como que foi essa ida até lá e o que te... Qual que é o resultado? Deixa eu só de falar, ela exatamente, é isso que eu ia falar. Só de ver a expressão dela, já entendi. Foi bem emocionante. Todo mundo pergunta, qual foi o momento da veterinária que mais te marcou? Lembra que a gente comentou que a veterinária te leva a lugares nunca imaginados e te faz sentir coisas que você nunca imaginou, né? Então, sim, ir até o Rio Grande do Sul ajudar os gaúchos foi uma das coisas mais incríveis que eu passei na minha vida. Eu tinha acabado de ter neném nessa época, e aí eu tive essa oportunidade. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que no caso é o meu marido. Mas eu deixei a minha bebê com ele e fui. Com muito medo. A gente ficou uma semana, mais ou menos. E eu levei alguns alunos que
que ficaram marcadas também, a gente foi em um grupo da faculdade e a gente foi com um trabalho voluntário para ajudar os animais resgatados na enchente. A gente ficou nesse abrigo, que era o maior abrigo lá da região. E olha que incrível, a gente estava falando de network, cheguei lá, o chefe do abrigo era um aluno da faculdade que a gente trabalha, então a gente já se conhecia, é sempre assim. Já fui mais no sul, rápido, num lugar super longe, trabalhar, cheguei lá, conheci, eu encontrei um monte de colega que eu já conhecia em outros lugares, enfim. Foi uma experiência incrível, porque além da gente ter ajudado os animais, foi uma situação que eu vi que a gente tem esperança quando se trata de comunidade, de sociedade, porque ali estava todo mundo querendo ajudar, e assim, as pessoas lá da cidade, né, a gente ficou em Canoas, elas eram muito gratas. Apesar de elas terem perdido tudo, elas iam lá, levavam comidinha, presentes pra gente, agradeciam todo o tempo, abraçavam, a gente foi muito bem recebido. Então foi uma experiência que, apesar de muito triste, foi enriquecedora para todos que estavam lá. Então, acho que todo mundo voltou de lá muito diferente. Depois disso, eu sou outra pessoa, pra te falar bem a verdade. Né? Eu acho que tem uma outra imagem também, que eu acho que tá a turma toda, né? Eu acho que é uma... Então, ela mostra aí a diversidade que tem de profissionais, né? Você acabou encontrando profissionais lá, não só da medicina veterinária, né? Era uma equipe multiprofissional, né? Aí todo mundo trabalhando pro bem maior, que era a saúde dos animais, mas fizemos amizades que vão ser levadas pro resto da vida, com certeza. E é engraçado que o veterinário, ele se adequa, ele se adapta muito ao lugar, né? Exatamente. E ali, a sua realidade, essa foto é muito bacana de a gente ver a realidade. É totalmente diferente do centro cirúrgico, estéreo, tudo bonito. Estéreo. E aí... Conta um pouco como que é isso também, de você chegar e falar assim, eu tenho que montar tudo que aprendeu sobre ideal. Nossa ali senhora, não tava ideal. Mas era necessário. Necessário. Tá fazendo. Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra, exatamente. Sim. E o veterinário, acho que tem disso, né? O veterinário do campo também tem disso, né? Ele entra... faz o parto ali e se adequa. E como que foi pra vocês se adequarem? A gente fez um trabalho antes, né? Que a gente já sabia o que a gente poderia encontrar lá. Então, a gente teve até acompanhamento de psicólogo, que foi muito legal. E eu ensino isso também em sala de aula. Quem teve aula comigo sabe. Eu tenho que saber cuidar da cachorrinha que tem um dono super preocupado e vai fazer tudo por ela. E a gente vai dar tudo isso que ele precisa. E eu tenho que saber trabalhar, por exemplo, numa campanha de castração, que vai fazer controle de natalidade numa prefeitura, por exemplo, onde eu não vou ter tudo que eu preciso ter, que seria o ideal. Então, essa palavra adaptação, para o profissional de veterinária, ela, na verdade... Tem que andar junto, né? É impossível não ter isso, você não conseguir se adaptar. Então, foi muito difícil, óbvio, mas a gente conseguiu e deu muito certo, porque a gente recebia muito mantimento de doação, né? Então, não faltou nada. A gente tinha muitas medicações. O centro cirúrgico que a gente fez ali, apesar de não ser adequado, foi muito importante, né? Os animais chegavam muito machucados. E aí, a gente conseguiu fazer tudo do melhor jeito possível, né? Então, foi incrível. Acho que foi uma experiência muito boa para todos ali. Você é muito envolvida nessas causas sociais e projetos sociais. Eu gosto bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje, eu costumo falar que a minha parte social, ela basicamente fica na parte de castração, sabe? Então, eu gosto muito de participar de campanhas de castração, de controle de natalidade, de animais de rua. E aí, eu tenho um projeto também que eu acompanhei há alguns dias, que eu achei incrível, que foi levar os animais nos asilos de uma outra cidade que eu trabalho. É impressionante. Mas a gente fala, claro, levando sempre o animal, né? Tendo o animal como um meio para fazer essa parte social. Mas eu gosto de qualquer coisa social, né? E eu acho que isso faz da gente um ser humano melhor. Porque vendo uma realidade diferente da sua, eu acho que a nossa humildade dá um chacoalhão, né? Na sua realidade. Talvez você reclame de uma coisa aqui, reclame de uma coisa que às vezes para você é muito importante, mas aí a hora que você vê uma outra realidade, aquilo muda e você pensa, nossa, eu fazendo isso, a minha vida muda como um todo, né? Eu tenho um olhar diferente para as minhas dificuldades,
do dia a dia. A gente usa meio uma metáfora, né? A gente traz isso para si, né? Quando a gente depara com essas situações. Igual lá com o povo gaúcho, eu fiquei impressionada, porque apesar de todo o sofrimento que foi devastador, eles eram muito amigáveis e educados. Até falei, será que vocês não são parentes dos mineiros? Não! Porque eles são muito parecidos nessa coisa de acolher, né? Mineiro é muito assim, eu sou mineira, né? Então, mineiro é muito assim, de acolher, envolver. Então, foi uma experiência incrível. Eu gostei muito e eu quero voltar para lá em breve. Bom. Um outro ponto que eu acho legal a gente falar, que já foi mencionado aqui, que é a maternidade. Eu queria entender como que foi esse processo, né? Eu vejo que você sempre escreve algum material, escreve algum artigo para algumas revistas, né? Alguns jornais importantes. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco de como é essa relação, né? Porque normalmente a gente recebe, né? No meu caso, né? Principalmente alunas me procuram. O que eu faço agora nesse momento, né? Então, assim, eu acho que é importante compartilhar um pouco, né, a tua experiência e ainda mais com esse olhar mais humanizado que você tem. Acho que é muito válido trazer isso. Eu vou falar uma coisa. A maternidade, às vezes, é assustadora. Só que, na verdade, ela me deixou mais forte. Eu sinto que agora eu sou mais capaz. Então, no primeiro momento, você fala, meu Deus, minha vida acabou. O que eu vou fazer agora? E depois você percebe que aquilo foi fundamental para te fazer como ser humano, entendeu? Então eu me sinto mais forte, mais capaz. Eu dou conta, sim, de muitas coisas que eu achava que não dava. E eu achei muito importante vocês pegarem essa vertente da maternidade, porque a medicina veterinária era uma profissão muito masculina, né? Sim. Então, como meu pai, formado há muitos anos, ele fala que na sala dele, acho que tinha 1 ou 2 mulheres. E hoje a nossa sala é completamente o inverso. Salas só de mulher. Tenho salas que 90% dos alunos são mulheres. Então, vai ter uma mudança muito radical nessa parte, principalmente da agropecuária, né? Porque ainda existe muito preconceito. Então, vai ter que mudar esse perfil, que a gente vai mostrar, né, através do trabalho, que a gente dá conta, sim, com muita garra. Muito. E a maternidade, a mulher, ela sofre um pouco, sim, no mercado de trabalho. A gente fica com medo de ser despedida, logo depois, de não dar conta do que dava antes. Mas foram tantas transformações que aconteceram com a maternidade que o que era medo foi, assim, uma mágica para minha vida ser cada vez melhor. Eu me sinto muito melhor agora como mulher e como veterinária. Porque, de verdade, maternidade e veterinária tem tudo a ver. Tudo a ver. Anda junto. Porque como profissional, o que eu faço no meu dia a dia? Eu limpo os animais, eu cuido, eu protejo, eu dou carinho, fico no colo, dou medicamento. E com a minha filha, o que eu faço? A mesma coisa. Eu dava plantão, ficava madrugadas cuidando dos bichinhos internados. E com a minha filha, a mesma coisa. A veterinária, ela me preparou para ser mãe, eu achei. E uma coisa potencializou a outra. Hoje eu sou melhor como profissional. E para os alunos, eu tenho um olhar mais de mãe, eu sinto. Isso. Então, eu sinto que eu tenho esse carinho com eles, como se fosse uma mãe. Tipo, não vai pra esse lado, vai pra esse. Eu fico brava, puxo a orelha e eles ficam bravos comigo também, como filhos. E a gente tem essa relação maternal, de mãe e filho mesmo. E qual superpoder, Aline, se ela tivesse, já que estamos falando de mãe, né? E você pudesse usar na veterinária, um superpoder aí, qual seria, Aline? Eu acho que eu queria entender mais o que eles falam. Eu queria que eles falassem, traduzir a linguagem deles. Tipo, você tá feliz, o que você quer mais? Acho que esse seria o meu sonho, de me comunicar melhor com os animais, sabia? Legal. Eu acho que é legal e importante a gente falar também de veterinários que estão atuando num segmento e têm um sentimento de frustração, né? Entraram num mercado de trabalho, mas não estão se encontrando. Como que é esse caminho de retorno ou de uma nova escolha? Porque eu fico muito triste quando eu vejo ex-aluno saindo do mercado de trabalho, saindo da medicina veterinária.
Eu fico pensando nas 80 e poucos áreas de atuações que tem na medicina veterinária. Que tu estava disponível e não o que deu errado encontrou, foi né? o que deu o caminho que você tentou, que você acredita que não deu certo, é um desses 80 e poucos caminhos. Isso. Né? Então, assim, tem muito espaço, a gente precisa tem se muita reinventar, área. né? Eu acho que a vida é assim, Acho que a gente já fez isso, né? Algumas vezes. Né? Você já se reinventou na veterinária, Aline? Você estava numa área... Porque antes de ser professora, eu tinha uma clínica minha na cidade que meus pais moram. E aí eu me vi numa situação de que eu precisava mudar de vida, na vida pessoal mesmo. E aí eu decidi focar na área acadêmica. Bacana. Tive que desfazer, que eu amava trabalhar lá, né? Acabou que eu deixei nas mãos das pessoas que eu confiava e segui a área acadêmica. Eu acho que é sempre tempo de se reinventar. Tá. A vida exige isso da gente nas diversas áreas, né? Às vezes a gente cai num poço fundo, fica com medo de não conseguir sair e no final consegue. Na veterinária eu sinto que é a mesma coisa. Tem que estar de braços abertos, mente aberta, para conseguir absorver as oportunidades que aparecem e mudar de área completamente. Eu tenho um exemplo na família que foi o meu pai também, que trabalhou muitos anos na área de grandes. Depois de muitos anos consolidados nessa área, ele mudou, fez a transição para a área de pequenos e trabalha até hoje. E que não tem problema nenhum. Não tem. Né? Isso que a gente tem que tirar essa ideia que é problema, que você tá fracassando, né? E não é isso, né? Exatamente. E aí muitas pessoas também falam da área comercial com um pouco de desprezo, só que quando você entra na área comercial, você vê que é uma das melhores áreas que tem hoje. Então, acho que tem que deixar o preconceito de lado e estar aberto para todas as oportunidades que aparecerem. E eu acho que aquela pressão também que a gente percebe muito que ocorre, a gente faz isso também, né? Eu tô com tantos anos, ainda não consegui tal coisa, não conquistei tal coisa, né? Eu acho que esse é porque não existe, não tem uma regra, né? Não existe A gente mesmo tem um monte de aluno que já fez a vida, tá aposentado e começa o curso de veterinária. Eu acho isso incrível. Então é sempre tempo de recomeçar, com certeza. E a gente não tá falando só de veterinária, né? Não, de tudo na vida. Eu acho que uma questão que é sempre tá relacionada com isso também, né? Que é a saúde mental, né? A importância do cuidado da saúde mental, né? A gente percebe muito isso, né? Tô falando não só de estudantes, tô falando de veterinários mesmo. Sim. A gente reconhece e o próprio Conselho de Medicina Veterinária tem, nos últimos anos, dado uma atenção especial nessa questão da saúde mental, focado bastante nisso, feito bastante eventos em relação a isso, né? Principalmente por conta de burnout, né? Da relação da medicina veterinária com a eutanásia, que são pontos que a gente está sempre lidando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pela tua sensibilidade, né? Um caminho, uma dica que você dá para quem está escutando, né? Tanto para o estudante quanto para o formado, para o recém-formado, para quem já está há anos na profissão, que não escolhe idade. Acontece em qualquer fase da vida, né? Exatamente. O burnout é uma realidade na medicina veterinária. A gente, inclusive, tem que colocar isso como prioridade, né? A saúde mental. Eu indico sempre que todos tenham um acompanhamento de psicólogo, porque junta tanta coisa, junta que a gente trabalha muito, então são horários exaustivos, junto com a má remuneração e também o sofrimento perda, né? Animal. E também uma coisa que eu acho que é a cereja do bolo, que é o tutor te culpar de algo que você não tem culpa. Então, junta tudo isso, você se sente numa situação de que o porquê que eu estou aqui, qual que é o sentido disso, isso não faz sentido. Começa a entrar numa depressão mesmo, isso é uma coisa muito delicada e precisa ter um olhar atento a isso. Eu sempre falo que a gente não pode deixar de pedir ajuda. Se você está se sentindo exausto, tem que ter essa dedicação, óbvio, na profissão, mas a gente precisa também do momento de descanso, de ficar com a família, de ter um momento de lazer, sabe? Sair um pouco da veterinária, porque o veterinário tem muito disso, né? Ele entra, né? A profissão vira a vida dele, ele só conversa disso, trabalha sem parar e não tem ser humano. Não tem ser humano. Isso tem que mudar, gente. Não tem como
como continuar assim, né? Precisa colocar aquela máscara de oxigênio, né? Com certeza. Você precisa ter esse escape, precisa Tanto é sair. que as pessoas perguntam, às vezes, né, quando eu vou fazer terapia, qual que é o teu hobby? A gente tem que pensar. Sim. A gente tem um hobby sem ser a veterinária, porque às vezes até isso a gente puxa pra veterinária, né? Exatamente. Então faça alguma coisa que não tenha a ver com a veterinária em algum momento do dia pra descansar a mente mesmo. Porque a sobrecarga é muito grande e pode levar a esses lugares que a gente não quer, né? E assim, sempre foi uma profissão com muita pressão. Agora, então, com redes sociais tão em alta, assim, e principalmente eu acho que o WhatsApp, né, o tempo todo te alertando, um monte de mensagem chegando o tempo todo, né? Não tem momento de descanso, não tem, né? A mente não descansa. E sabe, outra coisa que eu sinto, às vezes a gente se sente culpado de estar descansando. Sim. Porque parece que eu tinha que estar lá ajudando naquele animal, cuidando, e não, tá tudo bem, você pode descansar, você pode respirar, você precisa fazer isso. Vocês já tiveram algum momento assim de burnout e falar, nossa, preciso de um tempo, preciso respirar? Sim, eu acho que teve um momento que a gente fazia muito curso, lembra? Muito, Silvia? eu acho que... Foi assim que eu e a Silvia a gente se conheceu, Sim. foi fazendo cursos, né, na área da medicina veterinária. E tinha uma época que a gente fazia muito, né, e acho que chegou no momento, né, e eu acho que também foi véspera ali de pandemia, então né? Já juntou uma coisa com a outra e a gente falou, não, vamos dar uma... A pandemia foi bem difícil nesse sentido também, né? Sim, eu acho que no geral, né, eu acho que todas as áreas, né, e aí eu posso falar especialmente da educação, a gente sente um apagão, né? A gente sente um apagão, né? O que ocorreu ali naquele período, né, a gente recebe alunos provenientes desse período, né, e a gente... Eles têm muita dificuldade. De leitura, mas tá de muito relacionado com tudo isso que a gente está falando aqui, que é uma dificuldade de relações humanas, de relação social, é esse que é o ponto. Eu acho que a grande questão é essa, né, esse perfil que ficou por um tempo sem ter que lidar com outras pessoas. E aí, já na minha área, na indústria, a gente trabalhou muito, né? Sim. A área de alimentos não parou, né? Então, também, enquanto todo mundo estava numa pausa, estava em casa, a gente estava trabalhando muito. E a gente precisa, o veterinário, saber diferenciar o que é um estresse, um problema mesmo, e parar, né? Os alunos, eles têm essa ideia, porque, assim, no final da faculdade é muito estressante, né? É muito pesado, né? E precisa, um dia você falar assim, não, hoje eu vou pra praia, vou curtir, e amanhã eu volto, estudo, né? Eu sempre brinco com eles assim, relaxa, mas não relaxa muito. Isso, entendeu? senão também volta, também não né? dá certo, né? Então, assim, é isso, né? É achar o balanço. A gente acha que tem que achar o equilíbrio, né? Ter um momento de descanso com a família. Eu, por exemplo, trabalhava final de semana. Com a maternidade eu melhorei muito essa questão, né? Que final de semana agora eu tenho essa prioridade. Graças a Deus eu cheguei na fase da profissão que eu consigo escolher não trabalhar, né? Isso. Lembrando que tem isso também, né, gente? Eu falo sempre que é um gráfico que cresce. A gente começa lá embaixo e chega uma hora que você vai poder escolher quando trabalhar, que dias da semana, quando descansar. Então, isso é um processo. Então, você que está passando por um momento, assim, muito sobrecarregado da veterinária, calma que vai chegar o tempo que você vai conseguir você vai conseguir respirar e essa estabilidade, com certeza. Eu converso muito isso com a minha esposa, a gente tem uma percepção que é assim, redes sociais e esse mundo digital é muito novo para a humanidade como um todo. A humanidade como um todo está aprendendo a achar o equilíbrio entre ela. E a gente se compara muito com o que vê, né? Como ela surgiu e é muito novo, foi todo mundo para isso, né? E assim a gente esqueceu do mundo que tá da fora, realidade, né? Ficou mais distante das pessoas que são próximas, né? Então... E a gente compara. Às vezes uma pessoa que posta lá, que tem uma vida maravilhosa, a gente não sabe se é isso mesmo, mas o que eu vejo, eu comparo comigo e falo, nossa, não tô vivendo isso, e fico um pouco decepcionada. Então, a rede social, ela não é real. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de ver isso, né? Mas é meio... É do ser humano isso, né? De
Vai querer postar o que deu errado? Não, vai querer postar o que deu certo. Mas eu acho que essa juventude tá muito na rede social, né? Que é bom, claro, mas a nossa formação era muito mais no intervalo, na troca de aula, a gente conversava e tava junto. E hoje não é isso, né? Não, que infelizmente, que eu vejo que é uma grande perda que a gente tem. Tanto é que a gente tá tendo que trazer, né, o celular, as redes sociais para a sala de aula para conseguir fazer com que o aluno de hoje se interesse pelas nossas aulas. A gente não fala a linguagem. A gente não consegue. Então, o professor, o acadêmico, ele tá tendo que... Tá sendo um desafio grande, sabe? Até pra vocês, né? Sim, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade de ter aulas mais descontraídas, mais lúdicas, porque a gente tá acostumado a ver vídeos de 15, 30 segundos e uma aula de 40 minutos para um aluno que é jovem, tem 18, 20 anos, é muito difícil. Então, o professor está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. E é muito difícil, porque o professor formou numa escola que tradicional, que não é essa, né? Então, a gente está ensinando uma nova geração de uma forma que a gente não sabe. Nem a gente sabe lidar com isso, né? Exatamente. E aí tem a parte da inteligência artificial que está sendo muito nova para todos e a gente também está precisando se adaptar a ela, que muita gente fala, não, pelo amor de Deus, não pode usar. E é o contrário, a gente vai ter que saber colocar a inteligência artificial na nossa realidade, porque não tem como mais fugir dela. E assim, a gente vê muito isso, é uma tecnologia nova... Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta. Eu fico imaginando... Tem que usar ao nosso favor. Exatamente. É igual quando outras ferramentas digitais apareceram também, né? É usar ela como ferramenta. Porque o que vai acontecer? Vai ter um pico aí de utilização, mas depois a gente vai perceber que ela vai... né? E que ela vai incorporar e a gente vai... Sem contar que é uma área que talvez seja... uma outra área absurdamente grande de profissionais que vão... que uma demanda, né? Que vai precisar de profissionais atualizados nisso, em inteligência artificial. É verdade. E eu acho que é importante também associar as duas, né? Esse estudante, esse médico veterinário, trazer isso, né? Até mesmo para uma demanda que é mais manual, que é mais braçal, repetitiva, né? A inteligência artificial ela pode auxiliar nessas questões. E aí o perfil do professor veterinário hoje, ele tem que ser mais lúdico, com aulas mais interessantes, porque senão uma aula muito maçante, infelizmente, ela não vai conseguir ir muito longe, né? Só que assim, eu também vejo pelo lado da educação, né? É como uma bola, eu jogo a bola para o aluno, eu espero que essa bola volte. A pior coisa que existe é você dar uma aula numa turma e a turma não ter retorno, não ter uma resposta da turma. Né? Isso é muito ruim. Então, assim, essa apatia que a gente percebe, ela não pode estar dentro da sala de aula. A sala de aula é o local para discussão, para debate, né? Tem que ter debate. Ele tem que senão aparecer, vira um monólogo, é um teatro. Eu tô pisando ali dentro da sala de aula e tô fazendo um teatro. Só você falando. Né? É um desafio, né, gente? Desafio. Tá sendo novidade para todas as áreas, Para todo mundo. E um profissional que te inspira? São dois que eu vou falar porque são da minha família, né? Primeiramente, óbvio, o meu pai, que desde pequenininha eu Como chama seu pai? Marco Túlio, famoso veterinário. Ele sempre me levou para os atendimentos desde muito pequena. Eu acompanhava ele fazer cirurgia, então ele é uma grande inspiração. E outro é o meu tio, que é um veterinário da minha cidade, de onde eu cresci, né? Que é o meu tio Fernando. Ele também é uma inspiração para mim. A gente cresceu como irmãos, apesar dele ser meu tio, né? E ele me ensinou muito do que eu sou. Eu vejo que características do meu atendimento vem deles, né? Bacana. Então eu sou um pouquinho de cada. Então eu sou muito grata aos dois. Que bom. Em relação ao momento especial, você comentou bastante aqui do Rio Grande do Sul, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses momentos especiais, né? Que você, olhando para trás. Tudo desde da sua formatura lá, desde quando você formou na graduação. Eu acho que desde a graduação eu já consigo ver coisas especiais, porque a gente tem uma turma muito unida. A nossa turma,
a gente conversa diariamente, né, pelas mídias também. Então, eu vivi momentos muito importantes com a minha turma de faculdade. É um momento importante, Sim. a gente ir para a faculdade, fazer novos amigos, talvez mudar de cidade, que foi o nosso caso, né? Morar longe dos pais. Isso já começa. Trocamos muito de cidade. Então, a veterinária, ela vem junto com o nosso crescimento pessoal, né? Ficar longe dos pais. Eu sinto isso nos alunos que eu dou aula. Eles estão passando por um momento de transição muito importante. Eles mesmo. Então, eu acho que desde aí eu vejo momentos importantes. Os nossos professores, que foram grandes mestres, que até hoje a gente leva com a gente. E a gente trabalha com muitos, eu trabalho com muitos. Que delícia, né? Isso é importante. Hoje encontrar, são meus colegas de trabalho, então eu tenho uma admiração muito grande pela faculdade que a gente fez, pelos nossos professores. Depois, eu sinto que o mestrado foi muito importante para o crescimento pessoal, principalmente, né? Que a gente fez junto também, lá em São Paulo. Então, eu cresci muito profissionalmente, tive oportunidades incríveis de trabalhar na USP de São Paulo, no Instituto Butantan, o Renato também. Então, conheci muita gente importante que também levo para a vida. Aí, depois, foi a parte de ter a minha própria clínica, que foi um desafio muito grande dessa parte de gestão, de administração de empresas, enfim. E por último, agora, a área acadêmica, que eu realmente me encontrei, né? Eu sou muito feliz sendo veterinária e professora. É perceptível, né? Eu gosto muito. Eu acho que eu sou realizada na profissão. Que bom. Demorou. Isso que eu finalizo. Pra gente chegar num ponto, eu queria deixar claro que a nossa profissão, ela demora pra gente chegar onde quer. Concordo plenamente. E assim, agora eu sinto que eu cheguei, mas não foi fácil até aqui. Então, eu acho que, como na vida, a profissão tem altos e baixos. Sim. E hoje eu sou muito realizada, eu sou muito feliz, eu amo demais o que eu faço. E agradeço muito a oportunidade que os meus alunos e que os meus chefes me dão em estar onde eu tô hoje. Graças a Deus, consegui realizar o meu sonho, né? E Aline, já para a gente finalizar, né, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas redes sociais, né, deixasse ela aqui. Já que falamos de rede social, exatamente. Para que quem esteja ouvindo a gente possa te seguir, né, porque eu sei que você é bem ativa lá, posta direto tudo que você está fazendo. Sim, eu gosto bastante das redes sociais. Para você que quer me seguir, é @prof.AlineVet. E eu acho que isso é um ponto importante também, né? Já finalizando, né? O fato, né, do veterinário tá nas mídias sociais, né? É claro que tem todo esse lado que não é bom que a gente falou, mas se ele não se mostrar ou mostrar o serviço, né? Da parte de marketing pessoal, isso é muito importante. Exatamente. Hoje em dia, infelizmente, é uma das coisas mais importantes, né? Certeza. Você mostrar quem você é. Exatamente. E como você é como profissional. Sim. Verdade. Aline, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui e fico, assim, emocionado também por toda a nossa trajetória, né? Da gente ter estudado junto, ter feito mestrado junto, trabalhar junto. E se apoiar, né? A gente conversa toda semana, né? A gente tá junto lá, almoçando, jantando junto. Então, eu agradeço muito por você ter aceito o convite e tô de portas abertas sempre que você precisar. Eu que agradeço vocês, é uma honra estar aqui hoje, assim, mais uma parte da nossa profissão, né? Que a gente chegou e é um sonho realizado. Tô muito feliz por vocês, eu tô achando tudo incrível. E é uma felicidade estar aqui com você hoje, porque você é meu amigo. Eu falo que é a minha rede de apoio do trabalho. Porque quando eu quero chorar, desabafar, é para ele que eu corro. Então, é importante a gente ter isso também no trabalho, né? Sim. Então, acho que se não fosse ele, talvez eu não conseguiria tanto. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada, Aline. Foi ótimo a sua participação. Gente. E o melhor é saber que ela é feliz na veterinária. Exatamente. Sim, eu sou. Eu falo isso com o coração aberto. Eu sou muito feliz na veterinária. Que bom, e que seja muito mais feliz, porque a veterinária proporciona isso a todo momento. E a gente precisa reconhecer os pequenos momentos de felicidade, né? Porque a felicidade não chega enorme e pronta. São diários momentos. Desde o cachorrinho que melhora com tratamento até um aluno que me dá um presentinho. Que tira uma nota boa. Que conseguiu recuperar. Que passa num concurso. Isso pra mim. Isso é a felicidade, não né? Não tem dinheiro que pague. Muito bom. Né? Exatamente. Obrigada, Aline. Imagina, obrigada a vocês. E para vocês, né, que estão acompanhando, né, sigam a gente, né, Stream Vet nas redes sociais.
Esse foi um dos episódios, a gente tem mais 7 episódios que a gente vai trazer nessa temporada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.